Que legal. E Wagner, assim, você contou já aqui no, né, quando a gente estava com as câmeras desligadas, sobre essa história lá da faculdade da Paulista, né? E eu acho isso muito legal, assim, porque às vezes eu ando também lá nos corredores da Santa Casa já fazendo um. Não vou dizer que é um desabafo aqui, mas contando um pouquinho talvez de um sonho que lá na Santa, né? Eu acho que você por ter trabalhado em diferentes órgãos de saúde, por assim dizer, né? Físico, estrutura física, eu quero mencionar, que sempre tem também umas obras, né, relacionadas à saúde. Então, na Santa Casa, vira e mexe, tem, você está caminhando nos corredores, tem ali uma obra, Coração. mesmo no Incor lá, que meu pai que é cardiologista, quando eu vou visitar lá no hospital, tem a obra no coração que tá ali, você vai no Einstein, meu, outro dia eu fui lá, eu fiquei abismado a quantidade de obra mesmo, que eles têm vários cantinhos, tem ali, está indo em direção à diretoria, tem uma obra, outra, tal, eu falei, pô, um dia eu vou ter uma obra minha aqui nos corredores da Santa Casa, né? E aí eu imagino que você, na ocasião que foi lá, né, retornou à Explica escola onde melhor. foi a tua origem. Não, eu digo, eu queria que você contasse essa história Ah, porque eu acho que ficou muito legal. Quando nós que temos essa vocação médica, né? E para nós a vida é a coisa mais importante, cara, sublime. E quando nós ingressamos na medicina, o seu primeiro impacto é com uma sala, no nosso caso da minha turma de medicina, de 1971, da Escola Paulista de Medicina, 30 cadáveres. Ou seja, o primeiro contato seu de que valorizar a vida é com a morte. E morte de seres humanos anônimos, absolutamente anônimos. Porque na época, hoje os corpos que vão para estudo, você tem que fazer a sua doação em vida, lúcido, consciente, assim no documento. Na época, pessoas que morriam anonimamente nas ruas, elas eram destinadas a estudo sem maiores providências. Então eram pessoas que não tinham quem reclamava o corpo, ou seja, eram absolutamente anônimos, não tinham nome, não tinham identidade, não tinham nada, estavam lá estirados, servindo ao nosso estudo. Seres humanos anônimos que, por curiosidade do destino, que tiveram uma vida certamente miserável, foram, através das nossas mãos, se tornar grandes benfeitores da humanidade. Cederam seus corpos por uma circunstância fortuita do destino. E me causava um sentimento muito forte de respeito e de pensar também que os faraós tinham lá suas tumbas, né, folhadas a ouro, né? E aqueles seres humanos benfeitores da humanidade estavam lá estirados em mesas de inox para que nós os vilipendiássemos. O melhor das intenções, claro. Então eu achava que aquele local tinha algo mais que merecia mais que uma mera sala de azulejos brancos e com aquela frieza toda, que mereceria como uma Capela Sistina, um local, um ambiente sagrado. Eu tive essa ideia, esse projeto, e quando eu completei 40 anos de formado, falei, bom, chegou a hora de eu fazer essa obra. Eu fui procurar o professor de anatomia da Escola Paulista e expus o meu projeto para ele. E ele falou, olha, primeiro ele foi muito cético, né? Tem esse cara aí, né? E ele falou, olha, você é capaz? Eu falei, eu sou capaz, professor, eu sou pintor, eu sou capaz. Falei, então tá bom, eu autorizo que você faça. E eu pintei, então, 10 murais da Capela Sistina nas paredes do Laboratório de Anatomia da Escola Paulista. O maior deles tem 15 metros quadrados, que são 5 metros de largura por quase 3 de altura. Nossa, que é o criador do Michelangelo, que, né, está lá na Capela A gente vai colocar na tela aí pro pessoal ver. Ah, tá. Aí dá para colocar. Eu até assim, eu fico muito feliz porque o professor, o pessoal também ficou muito, assim, impactado com a obra e colocaram uma pequena placa com o meu nome e tem uma foto minha lá. Uma homenagem. Não, é uma autoria, né? Não dá para escapar, né? Foi você que fez. Mas eu acho legal, imagina assim, eu tenho um pouco esse olhar das coisas, né? Mas imagina assim, que sorte do aluno que entra numa sala como esta, cheio de obra e tal, e toda essa história, né? Sabe o que é engraçado? Desculpa te interromper. Quando você que está em casa ouvindo a gente no seu fone de ouvido, ouviu pela primeira vez essa história. A gente já teve a oportunidade de ouvir aqui no nosso warm-up, a gente já ouviu essa história, agora ele recontou. Na primeira vez que o senhor contou, eu tinha entendido dessa forma, né? Que privilégio para o aluno chegar na sala e ver isso. Mas agora, na segunda vez que você contou, eu percebi que
toda essa ambientação, né, quase uma exposição numa sala de anatomia, foi também para honrar o cadáver que tá lá. Sim, Eu não tinha entendido isso na primeira vez, né? Que sorte também. pro cadáver, né? Pra pessoa que está ali. Mas ali eu também acho que é porque na aula inaugural daquele ano, era o professor Prats, o titular ainda, que toda a Escola Paulista adora o professor Prats, e me convidaram para participar da aula inaugural, com os 120 alunos lá. E eu peguei, senti honrado, fui lá, né? E ficou o professor Prats, eu e o professor atual, que era o professor Alonso, da anatomia, lá eu sentei no meio. E eu fiquei tão emocionado, mas tão emocionado, porque eu estava ali sentado vivenciando algo que tinha se passado há 46 anos atrás. Ficou a sua primeira aula lá na sala de anatomia. No outro ponto de vista agora. Um outro ponto de vista, né? Fiquei tão emocionado que eu estava me segurando para não chorar, realmente. Lógico. Para não ir às lágrimas. Aí o professor, pouco antes, o professor falou, olha, primeiro vai falar o professor Prats, depois vou falar eu, depois falar você. Então, tudo bem. Mas eu fiquei tão nervoso que eu falei, professor, eu acho que eu não vou falar nada. Falei assim para ele aqui do lado, né? Gozado, né? Como o professor não é professor por acaso, né? De uma forma ríspida e paternal, ele falou assim, você vai falar assim. Pum, me trouxe de volta, sabe? Eu me recompus na hora. Chacoalhou, né? Então eu vou falar. Então tá bom. Você vai falar assim. Vai falar assim. Sim, direito. Comporte-se. Seja homem. E eu simplesmente, numa das coisas que eu falei, que eu acho que quando eles mencionaram que eu tinha feito tudo aquilo, eu falei assim, olha, isso aqui está apenas para lembrar para vocês que a vida acadêmica de vocês começa hoje, mas a vida médica de vocês começou no dia que vocês foram soprados por um sopro divino e escolheram a medicina. E não se esqueçam disso, isso é apenas para lembrar vocês desse fato. E falei algumas poucas palavras e parei por aí, né? Não se alongou também. Mas era o suficiente para mim. Isso. Né?